Então, queridos, reforçando aqui, o texto que nós vamos ler então está em Jeremias, capítulo de número 14, tá? Você já pode ir encontrando aí. Esse texto então que nós vamos ler, ele está muito relacionado com um culto que nós tivemos aqui ontem na igreja, onde o Senhor deixou para a gente uma palavra muito boa aqui, para a gente poder meditar, para a gente exercitar ela durante toda essa semana, né? Então, o texto que eu vou ler com os irmãos é Jeremias, capítulo de número 14, tá? Tá chegando mais gente aí, Valdilene. A paz do Senhor, querida, bom dia, Deus abençoe sua vida também. Então, nós vamos fazer essa leitura do texto de Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 8, e vamos ler também o versículo de número 9. Como eu estava dizendo aqui, ele tem muito a ver com o que o Senhor ministrou nos nossos corações ontem, aqui no culto da Igreja Metodista Pedra Viva em Senhora de Oliveira. Foi uma grande bênção que Deus deu para a gente aqui. Hoje eu vou iniciar numa outra nuance, num outro contexto, porém os irmãos vão perceber, quem esteve no culto ontem vai perceber que está bem perto daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações ontem, né? Então, Jeremias, capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 8 e 9. Vamos ler juntos? Diz assim então a palavra do Senhor: Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Tu estás cheio de nós, ó Senhor, ou melhor, tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Olha só que interessante, queridos. Quando eu li esse texto hoje, eu logo liguei ele com aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações ontem. Porém, o que eu quero falar hoje aqui vai ser muito rapidinho, nós não vamos demorar, porque eu sei que muitas pessoas têm seus compromissos. Hoje é segunda-feira, eu não quero de maneira nenhuma estar atrapalhando os compromissos de alguém, e nem quero que alguém perca o que Deus vai ministrar para nós aqui nessa manhã. Olha só que interessante, queridos. O ministério de Jeremias é um ministério que, de acordo com muitos teólogos triunfalistas, seria um ministério fracassado, porque ele foi enviado para falar a palavra de Deus. Você vê ali no capítulo 1 que ele foi chamado, né, por Deus, e Deus colocou a palavra de Deus na boca de Jeremias, ele mesmo sendo jovem, Deus colocou então a palavra de Deus na boca de Jeremias e enviou Jeremias. Porém, no período em que Deus enviou Jeremias, foi um período em que o povo não estava inclinado a ouvir a palavra de Deus, o povo não estava inclinado a obedecer a Deus. Então todo o ministério de Jeremias foi muito difícil para ele, porque Jeremias ministrava ao povo, Jeremias falava da palavra de Deus com o povo, mas o povo não estava inclinado a ouvir, o povo não estava inclinado a desejar aquilo que Deus tinha para dar para o povo. Então, Jeremias, talvez se fosse no tempo de hoje, segundo algumas teologias aí, seria um camarada de ministério fracassado, porque tudo que Jeremias falava, o povo não acreditava. Jeremias ministrava e as pessoas acreditavam mais naqueles falsos profetas do tempo do que nele, que era um enviado de Deus. E Deus, insistentemente, como misericordioso que é, como amoroso que é, ainda insistiu no ministério de Jeremias para que as pessoas se inclinassem para Deus e Deus não precisasse de, então, enviar ao povo uma correção, um castigo, não é? E aqui quando a gente vai ler então esse texto de Jeremias, capítulo 14, versículo 8, a gente vê como estava a condição de Deus com relação ao povo, e é o que a gente falou ontem aqui, e eu quero fazer até uma pergunta agora. Queridos, Deus, na sua vida, Ele é uma pessoa que mora no seu coração, ou Ele passa de vez em quando na sua vida, e mesmo assim por necessidade? Essa foi uma pergunta que Deus fez para a gente aqui ontem na igreja, e eu achei muito interessante. Eu vou perguntar mais uma vez: Deus mora no seu coração, ou Ele passa por você quando há muita necessidade? Porque isso vai fazer
toda a diferença na nossa vida, meu irmão. Imagine, tem pessoas, queridos, que vivem uma frustração diária, tem pessoas que vivem uma falta de paz, uma irritabilidade, uma loucura na sua vida. Por quê? Porque o coração dela não tem sido visitado por Deus de uma maneira, visitado não, o coração dela não é uma morada de Deus para que Deus esteja com ela, ministrando paz, ministrando entendimento, ministrando sabedoria, ministrando escapes, ministrando discernimento em todo o tempo. Então a pessoa, ela vive buscando aquele socorro de Deus, sabe, vive buscando aquela escape de Deus, buscando a ajuda de Deus de maneira incessante, e fica pedindo: Deus, tem misericórdia, oh Deus, me ajuda, ai Deus, mais uma luta, tem misericórdia de mim. Olha, cristão não vive assim. Talvez agora eu vou chocar com algumas pessoas, mas o verdadeiro servo de Deus, ele não vive nessa angústia na sua vida. Ele não vive nessa luta constante, só pedindo misericórdia e tomando decisões erradas, e se dando mal aqui, e se dando mal ali. Olha, o cristão, ele não vive assim. O cristão vive lutas, mas as lutas que o cristão vive, elas estão do lado de fora, porque do lado de dentro do cristão, quando Deus mora dentro de mim, mora dentro de você, a gente, mesmo em meio à guerra, a gente tem paz. Mesmo com medo, a gente sente segurança. É até um paradoxo que muitas pessoas não conseguem entender bem. Como é que pode a gente viver angústias, mas ainda assim ter uma grande esperança e uma grande fé? Como é que pode eu viver uma perseguição, não é? Eu viver lutas e ameaças na minha vida e ainda assim sentir um conforto no meu coração? Como é que pode eu viver situações de medo e no mesmo tempo me sentir ousado, corajoso, não é? Então isso para algumas pessoas é uma dificuldade de entender, mas este é o verdadeiro cristão, este é o verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, queridos, ele vai passar por medos, vai passar por angústias, vai passar por perseguições. O próprio Senhor Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas no mesmo texto ele também diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo não pode contra mim, e se você estiver comigo, eu vou te guardar do que você deve ser guardado, não é? Então, queridos, o povo de Israel, no período de Jeremias, então, estava vivendo momentos de angústia. Mais adiante aqui você vai ver que viria até uma seca naquela terra. Era um período difícil, mas o povo estava vivendo aquele período difícil, era por estar afastado de Deus, era por estar fazendo coisas que não convinha àquele que se diz servo de Deus. Então o povo de Deus estava vivendo aquela angústia, aquela luta, aquele medo, aquelas ameaças, mas era porque o modo de vida deles não estava de acordo com a vontade do Senhor. Então por isso ficaram nessa situação. Olha, o Marcelo fala: entrego meus problemas nas mãos do Senhor e Ele sabe como resolver. Se Ele decidir que venha o bem, eu agradeço. Se vier o mal, também agradeço. Glória a Deus, Marcelo. Então você é guerreiro, você não é Nutella não, você é raiz. É assim que nós precisamos de ser. Agora veja que interessante, irmãos. Olha como Deus, como estava sendo o caráter de Deus na vida do povo hebreu naquele tempo, e talvez você vai se identificar. Olha só o que vai dizer aqui, diz assim: ó esperança de Israel, Redentor no seu tempo da angústia. Então está falando de quem é Deus. Deus é o Redentor. A palavra Redentor quer dizer o resgatador, o remidor, aquele que resgata, né? Já viu quando tem aquele sequestro, o bandido pega uma vítima e coloca a vítima no cativeiro, de repente a polícia vai lá, estoura e tira a vítima de lá, acaba com o perigo, livra ela. Então o Redentor é esse, é o que traz livramento. Então aqui no texto que nós estamos lendo, está dizendo que Deus, Ele é a esperança de Israel, o Redentor no seu tempo da angústia. Que coisa bonita, Deus é isso mesmo, tá? Você que está ouvindo aqui essa live nossa, talvez agora junto conosco, ou talvez mais tarde você vai ver, olha, o Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso resgatador, Ele que nos traz livramento, confia nele. E agora veja que interessante, porém, mesmo sendo o Redentor, mesmo sendo o resgatador, mesmo sendo aquele que traz livramento para o povo de Israel, olha como estava o caráter de Deus com relação a Israel. Diz assim: por que serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Olha só, queridos,
como estava a condição de Deus com o povo de Israel. Não era de alguém que morava com o povo de Israel, não era de alguém que habitava no meio deles, mas era de alguém que estava só de passagem. Por que serias, diz aqui o texto, como estrangeiro na terra? Imagine, querido e querida, você tem aí o seu bairro, a sua cidade, né, a sua rua. Quando passa alguém que você não conhece, você logo identifica, essa pessoa não é daqui, né? E quando aquela pessoa passa ali na sua rua, passa ali no seu bairro ali, ela passa e vai embora, e foi somente alguém que passou. Não é alguém que está relacionado ao modo de vida daquele local, não é alguém que está relacionado com as situações, com as adversidades que acontecem naquele local, não é alguém que tem relacionamento com alguém daquele local. Imagine Deus na minha e na sua vida ser alguém que está só passando, ser um forasteiro, alguém que não tem nada a ver com os negócios que estão acontecendo ali. Você, quando anda de ônibus, eu não sei se você anda de ônibus, mesmo se for de carro, né? Mas você que está viajando aí na estrada, ou então, e quando você tem que passar por uma cidade, e você passa por uma cidade, você vê tantas pessoas, né? Vê os meninos, vê os jovens, vê os velhos, vê as casas, vê as ruas, vê os carros, as lojas, e você passa por aquilo ali, mas você não tem nada com aquilo. Ali tem histórias, ali tem situações, ali tem alegrias, tristezas também, mas você só passa por ali, não tem nada com aquilo. Deus não pode ser esse viajante na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus não pode passar pela minha vida e pela sua sem que Ele seja alguém que esteja envolvido comigo, envolvido contigo. Imagina se Deus for como um forasteiro na minha vida e na sua, Ele somente passa por nós, sem ter nada a ver com a nossa vida. Não podemos aceitar uma condição assim. Então você que está me ouvindo agora, se você tem a percepção de que a sua vida tem sido algo assim, algo que você sente como se Deus não estivesse envolvido na sua história, como se Deus não estivesse envolvido com as coisas do Senhor na sua vida, tem alguma coisa acontecendo de errado. Você pode começar a se questionar. Você pode começar agora, meu irmão e minha irmã, a olhar para dentro de si mesmo e ver o que está impedindo de fazer com que Deus tenha morada na sua vida e não seja somente um forasteiro que passa, não é? E diz mais ainda nesse mesmo versículo 8, diz assim, ou como viandante. O viandante para nós seria como viajante para nós hoje. Porém, naquele período, né, as viagens, na sua grande maioria, eram viagens a pé. Então, era o viandante, era aquele que estava de passagem andando por ali, né? Ou como, né, o viandante que se retira a passar a noite. Imagina, meu irmão e minha irmã, esse viandante, esse viajante que vai passar a noite numa determinada cidade, aquela cidade para ele é somente um local de pouso, né? Ele vai ter uma pousada ali, mas ele não tem uma história com aquele local, ainda que ele passe a noite. Agora você vê, na palavra de Deus, a palavra noite está relacionada com um período difícil, não é? Porque você vê que a palavra de Deus mesmo diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E você vê que muitas situações na palavra de Deus, a gente vê que a palavra noite está relacionada com um período difícil da nossa vida, porque noite está relacionada com falta de luz, noite está relacionada com escuridão. Então, por causa disso, a Bíblia relaciona a palavra noite com momentos difíceis da nossa vida. Agora veja que interessante, imagine no momento de noite da sua vida, no momento de escuridade na sua vida, no momento de adversidade, de angústia, você saber que Deus está ali contigo, porém Ele está somente pousando, ou seja, aguardando passar para ir embora. Querido e querida, se você está vivendo um período desse na sua vida, vivendo um período onde você percebe que Deus até está ali, porque Deus está em todos os lugares, mas Deus está envolvido em todas as coisas, aqui a gente deve parar para pensar. Deus está em todos os lugares, Deus está na sua casa. Você que está ouvindo agora esse vídeo, Deus está na sua casa. Mas eu pergunto, Deus está envolvido com a sua vida? Envolvido com a sua história? Será que está? E aí então você pode começar a se questionar e se perguntar nisso, meu irmão e minha irmã. Pastor, como é que eu faço para saber se Deus está envolvido com a minha história? Se Deus está comigo nesse momento de angústia? Meu irmão e minha irmã, tem muitas formas de se saber, mas uma coisa eu posso tentar abrir para a gente poder meditar um pouco aqui. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Porque Amós 3,3 diz assim, veja que interessante: andarão dois juntos
se não houver acordo entre eles? Então imagina, você tem um negócio com alguém, você é sócio de alguém em alguma coisa. Se essa pessoa começar a tomar decisões erradas dentro da sua sociedade, você não vai permanecer envolvido com essa pessoa, você vai acabar se separando, não é? Se você estiver caminhando com uma pessoa numa direção para concluir certas tarefas, se essa pessoa desistir da sua tarefa e quiser fazer outras coisas, você vai com ela assim mesmo? Não, você tem os seus objetivos. Então eu pergunto, a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, pela palavra de Deus? E talvez alguém me diga assim, pastor, é claro que a minha vida está de acordo com a palavra de Deus, porque eu não mato ninguém, eu não roubo, se eu não puder ajudar também, eu não atrapalho ninguém. Meu irmão, a palavra de Deus vai muito além dessas coisas. A palavra de Deus vai muito além do que a gente pensa que é justiça. Por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para saber o que Deus considera justiça, porque a minha justiça está muito aquém da justiça de Deus. E se eu fizer com que o que eu penso que é justo, o que eu penso que é certo, me justificar, eu vou me frustrar no dia de me encontrar com o Senhor, porque o Senhor não aceita a minha justiça para que eu me justifique. O que o Senhor aceita como justificação diante dele é somente a pessoa sublime de Jesus Cristo em minha, em sua vida, nos lavando a partir da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, veja bem que interessante, queridos, você tem essa sensação de que no momento que você mais precisa de Deus, parece que Deus não é contigo, você fica naquela incerteza, aquela incredulidade, aquela dúvida, aquela falta de fé? Pode ser que você esteja certo, eu não sei, porque eu não conheço todos que estão aqui ouvindo essa palavra, mas uma coisa eu posso te dizer, se a sua vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, se você não tem buscado solução para a sua vida na palavra de Deus, se você não tem uma pessoa que te ensina a palavra de Deus, que tira as suas dúvidas na palavra de Deus, meu querido e minha querida, você está correndo um grande risco de não ter Deus na sua vida. E o pior, pensar que tem. Quantas pessoas às vezes olham ao seu redor e vê que tem tudo que necessita, né? Às vezes a pessoa olha ao seu redor e vê que tem dinheiro, tem um carro, uma boa casa, tem casamento, todo mundo com saúde na sua vida, e a pessoa pensa que por causa de estar cercado de coisas boas, cercado de vitórias, cercado de conquistas, cercado de riquezas, a pessoa pensa que Deus é com ele. Essa pessoa está muito enganada. Deus, meu irmão e minha irmã, ele não consiste em bebida e nem comida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo, como diz Paulo aos Romanos. Oi, Vera Bárbara, Deus abençoe sua vida, minha querida. Agora, observe que coisa interessante, meu irmão e minha irmã. Quando nós lemos aqui o texto de Jeremias 14, onde Deus na verdade era um passageiro tão somente para aquele povo então, embora soubesse que Deus estava ali no meio deles, eles percebiam que Deus não era com eles. Então, meu irmão e minha irmã, Deus estar conosco, isso é muito bom. Deus estar onde nós estamos, isso é muito bom, mas é muito pouco relacionado às nossas necessidades. Deus não pode somente estar onde eu estou. Muitas vezes você vai entrar num ônibus e vai sentar do lado de pessoas que vão estar viajando na mesma direção que você, mas a pessoa não tem nada a ver contigo. Deus não pode ser um passageiro na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Deus tem que ser o autor da nossa história. As pessoas querem pegar Deus, encaixar Deus na sua história. Não vai funcionar. Nós temos que saber qual é a história de Deus para nós. Aqui, muitas pessoas então se frustram. Olha o que eu vou te dizer agora, queridos. Quantas pessoas que buscam num pastor, às vezes aconselhamento, isso acontece muito comigo. As pessoas vêm pedir conselhos, a pessoa vem pedir uma orientação, só que a pessoa já vem com os seus desejos já diante da gente. E as pessoas falam: pastor, eu queria que acontecesse isso. Fala com Deus. Ora aí, porque eu quero que aconteça isso na minha vida. E eu sempre pergunto: mas você sabe se Deus quer que aconteça isso na sua vida? Será que é isso que Deus tem para a sua vida? Será que basta uma oração e vai acontecer o que você quer? Será que Deus é nosso garçom? Será que Deus é refém dos nossos desejos? Irmãos, não vamos nos enganar. Deus, ele não é um servo do homem. É o homem quem precisa servir a Deus.
Nós estamos muito enganados, nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos começar a conhecer a palavra de Deus para saber o que Deus pensa a nosso respeito, e não nós desenhar um Deus para nós, porque Deus não vai ser aquilo que o meu coração deseja que Ele seja. Deus não é corrupto a ponto de eu oferecer alguma coisa para Ele, Ele vai mudar de ideia. Deus não nega a sua palavra, Ele não volta atrás naquilo que Ele disse, não é? E continuando aqui, veja o versículo 9, então concluindo esse versículo 8, meu irmão e minha irmã, Deus não pode ser um passageiro na nossa história, Deus tem que ser o autor da nossa história, não é Deus que entra numa história que eu desejo, não é Deus que vem como aquele realizador de desejos da minha alma, desculpe, Deus não é o gênio da lâmpada. Eu assisti Aladim lá em casa com a minha família e eu gostei muito daquele filme. Se você puder, assista Aladim, muito legal. Mas veja, quando aquele gênio aparece, ele realizava desejos que as pessoas tinham. Deus não é gênio. Um gênio, embora na literatura, no folclore aí, nas ilustrações antigas aí, embora o gênio pareça um ser cheio de poder para realizar desejos, não deixa que essa figura entre no seu coração, fazendo você pensar que Deus é isso. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não é alguém que você pega a Bíblia e começa a esfregar, e Deus vai aparecer e falar, o que você quer, meu filho? Não. Nós é que precisamos, irmãos, nós é que precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Veja o que diz Romanos 12:2, quando diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha só, quer dizer que o meu modo de ser está inadequado para Deus, porque eu preciso me transformar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, o meu entendimento com relação às coisas, a mim mesmo, a Deus e as pessoas que me cercam, ele precisa ser transformado, porque ele está corrompido, ele está estragado, o nosso modo de pensar, nossa mentalidade não é boa, irmãos. Por isso Deus deixou a palavra de Deus como orientação para nós. Então diz lá Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora veja, para que saibais ou experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem gente querendo que Deus seja transformado, tem gente querendo que Deus entenda o que eu tenho como vontade, que Ele realize a minha vontade, meu irmão. Esse Deus, ele até existe, mas ele tem o D minúsculo. Esse Deus não é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que nos criou e vai voltar para tomar conta das coisas, e nós teremos que dar conta da nossa vida a Ele. Não é esse Deus, esse realizador de desejos, esse gênio da lâmpada, ou gênio da Bíblia, esse não é o nosso Deus. Por isso muitas pessoas estão vivendo uma vida sem Deus e pensam que tem Deus. Por isso Deus está sendo um forasteiro, um hóspede somente em algumas casas. Deus não pode ser o nosso hóspede, Deus tem que ser o dono da nossa casa, Deus tem que ser o dono da nossa vida, Deus tem que ser o autor da nossa história. Nós temos que ser, na verdade, um livro em branco, para que o Senhor escreva a história dele na nossa vida. E olha que interessante, irmãos, a história de Deus para o mundo é algo maravilhoso que não tem como alguém melhorar. Não tem como alguém melhorar a história que Deus tem para o ser humano. Então, quando eu ou você temos uma boa ideia, quando eu e você temos algumas vontades, a nossa tendência é estragar a história de Deus na nossa vida, não é melhorar. Não tem como a gente melhorar a história de Deus na nossa vida, a gente só vai estragar tudo. Por isso sempre nós vamos encontrar texto na palavra de Deus, confia no Senhor, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, ou seja, para de se debater, para de ter grandes ideias, cuidado com as suas vontades, cuidado com os seus desejos, cuidado com os seus sentimentos, porque a tendência deles é empurrar a gente para o buraco, não é? Então muitas pessoas estão vivendo frustração na sua vida, por quê? Porque a sua vida é a sua vida mesmo, ela não está vivendo uma história com Deus, ela não está vivendo uma vida com Deus. Não é Deus que está escrevendo a história dela, Deus está sendo somente alguém que está pousando na cidade dela, ou um passageiro na rua dela, ou alguém que está junto com ela naquele ônibus, mas não tem nada a ver com a vida dela. Não é para ser assim. Deus não quer, meu irmão e minha irmã, Deus não quer
ser alguém que somente está em todo lugar, inclusive onde você está. Deus quer ser o autor da nossa história. Deus quer ser aquele que, não é aquele que está na minha casa. Algumas pessoas se contentam em Deus estar na sua casa. Não, Deus está na minha vida, Deus está no meu casamento, Deus está na minha casa, Deus está no meu coração, Deus está, é muito pouco. Deus tem que ser o dono. Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da minha casa, Deus é o dono do meu casamento, Deus é o dono de tudo. Vamos entregar nossa história ao Senhor, você vai ver o que Deus pode fazer com uma história estragada. Deus pega uma história estragada, como a minha e a sua muitas vezes, e Deus faz de uma história de maldição se transformar em bênção. E veja que interessante aqui, vamos passar para o versículo 9, porque eu preciso terminar aqui esse vídeo, senão vai se alongando muito, e a gente nem percebe. Como é gostosa a palavra de Deus, né, queridos? Então, veja aqui que interessante, agora nós vamos ver o texto do versículo 9, então aqui de Jeremias 14 mesmo, diz assim a palavra de Deus, veja. Por que serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Aqui é interessante que o povo... Jeremias numa oração dizendo aqui para Deus, por que serias, né? Ou Jeremias dizendo também ao povo, por que serias como o homem cansado, né? Imagina Deus na minha vida e na sua, ele ter a figura de um homem cansado. Para começar, Deus não tem nada a ver com homem. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa, Deus não tem nada em semelhança no sentido de como um homem da maneira que o homem está hoje. Não, Deus é Deus, o homem é homem. Agora veja que interessante, quando diz, por que serias como um homem? Se fosse somente como um homem, já não seria bom. Imagina Deus ser um homem da nossa vida. Tem pessoas que têm outras pessoas, outros homens ou mulheres como seu Deus. Isso não é bom, porque o único que pode verdadeiramente transformar a nossa vida em algo significativo é Deus. Se nós temos confiado em homens, a gente vai acabar se dando mal, né? Uns confiam em carros e cavalos, outros confiam em tantas outras coisas, uns confiam até em homens, mas nós faremos menção do teu nome, Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. É nele que está a nossa confiança. E quando eu digo isso, é claro, não vamos tomar essa palavra como uma coisa radical, dizendo que você não pode confiar em ninguém mais. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes Deus vai usar pessoas para te ajudar, sim, tá? Vai colocar pessoas como anjos na sua vida para cooperar com você, e você também precisa ser um anjo na vida de alguém. Você precisa ser uma bênção na vida de alguém também, para cooperar também com o bem-estar e alegria, felicidade, a salvação de outras pessoas também. Então não vamos tomar aqui ao pé da letra certas modos de falar e enforcar a palavra de Deus, de maneira nenhuma, tá bom? Agora veja que interessante, queridos, Deus não é como homem, e o pior, homem cansado, como diz aqui no versículo 9. Imagina um homem cansado, né? Por que serias como um homem cansado? Ou seja, alguém que não pode mais realizar tanta coisa, alguém que não tem forças. Deus seria alguém assim? Deus não é alguém assim. Mas vamos concluir aqui, diz assim, por que serias como um homem cansado? Agora veja esse texto, como valoroso que não pode livrar. A palavra valoroso aqui está relacionado a alguém que tem poder, que tem autoridade. Nós vamos ver na palavra de Deus na Bíblia que quando diz assim que fulano de tal era valente e valoroso, essa palavra valoroso está relacionado com a moral, está às vezes relacionado com a honestidade, não é? Com fama, e muitas vezes também está relacionado com o poder que ele tem de resolver as questões, claro, pela ajuda de Deus. Mas por que seria como um valoroso, né? Como valoroso que não pode livrar? Porque um homem valoroso seria aquele, no conceito da figura que está dizendo aqui, o valoroso é aquele que você vai lá e ele resolve as coisas. Você leva uma situação para ele vai lá e te ajuda, e te dá um discernimento naquilo. Então o valoroso é esse, que tem força, que é ativo, alguém que tem iniciativa, alguém que tem aquela essência de liderança. Esse então é o valoroso, diante do Senhor aqui para nós é o valoroso. Agora veja, por que seria como um homem cansado e o valoroso que não pode livrar? Todos nós sabemos, irmãos, que Deus não se cansa. Todos nós sabemos, irmãos, que não há valoroso ou poderoso como Deus, mas diz aqui no sentido que é o que não pode livrar. Imagine então Deus sendo um hóspede numa localidade, Deus sendo uma pessoa que está só de passagem, não é? Porém está cansado. Porém ele é valoroso verdadeiramente, mas ele não pode livrar, não é? E diz aqui, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor.
e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Ou seja, é como uma oração que diz: Senhor, não seja como se fosse um homem cansado, não seja como se fosse um valoroso, mas que não pode livrar. O Senhor está no meio de nós, não nos desampare. Veja que interessante isso, queridos. Quantas pessoas, diante das suas adversidades, Deus na vida dela tem sido como um homem cansado. Deus na vida dela tem sido como um valoroso que não pode livrar. Tem até poder, mas não faz. Quantas pessoas se questionam pensando assim: eu sei que Deus tem poder, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele pode fazer o que Ele quiser, mas por que Ele não me ajuda? Quantas pessoas têm esse questionamento? E às vezes, irmãos, o problema está não no que Deus pode ou não fazer, se Ele quer ou não fazer. Muitas vezes, eu posso dizer até todas as vezes, o problema está em mim e em você. Porque somos nós que estamos fazendo de Deus na nossa vida um hóspede. Somos nós que só buscamos a Deus no momento em que há aperto. Nós não estamos mantendo as nossas candeias cheias de azeite e com azeite reserva ainda numa vasilha à parte. Nós estamos querendo luz sim, mas só quando está escuro. A gente só quer saber de Deus quando as coisas apertam. A gente só busca a Deus quando a situação não tem mais jeito. E aí, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus pode ser um não, ou a resposta de Deus pode ser: espera, eu quero te mostrar ainda outras coisas. Ou seja, não chegou ainda ao fim do seu sofrimento para que você entenda que eu quero ser seu Deus o tempo todo e não um passageiro na sua vida. Então a culpa é nossa. E eu vou te falar um grande empecilho que muitas vezes acontece na minha vida e na sua, e foi o tema da mensagem de ontem. O texto que está em Mateus, se você tiver uma Bíblia perto de você, você pode abrir agora. Mateus capítulo de número 5, um texto muito simples, muito lido, mas às vezes nós não damos a devida importância para esse texto. O texto que está no capítulo 5, 6 e 7, você sabe que é considerado, chamado, o título dele, nós chamamos aqui popularmente, no meio dos crentes, nós chamamos de o Sermão da Montanha, porque o capítulo 5, 6 e 7 foi um sermão de Jesus. E quando diz o Sermão da Montanha, é porque naquele período, quando um rabino, um pastor, ele estava então ministrando a palavra de Deus, geralmente ele ia para uma campina, para um campo, ou à beira do lago da Galileia, lugares assim, um lugar aberto, onde então a palavra dele pudesse percorrer um maior espaço, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade, para que o povo todo então ouvisse a palavra de Deus, porque naquele tempo não existia microfone, naquele tempo não existia sistema de som, então teria que haver um lugar mais adequado possível para que a palavra de Deus fluísse então e todos compreendessem bem, não é? Então a questão do Sermão do Monte é que Jesus então certamente estava numa campina, num campo, e provavelmente ele estava num lugar mais elevado, onde as pessoas ficassem abaixo dele e onde o som da sua voz pudesse então alcançar a todos. Então por isso chamado Sermão da Montanha, onde os rabinos se retiravam para um lugar mais silencioso, num campo, num monte, quem sabe, e ali então ministrava a palavra às multidões. Todo o capítulo 5, 6 e 7 então é o Sermão da Montanha, foi um sermão de Jesus. E esse Sermão da Montanha, meu irmão e minha irmã, embora na nossa leitura ele pareça muito simples, mas ele tem mistérios e tesouros escondidos nele, que se a gente meditar e cavar, e cavar, e cavar, a gente percebe então maravilhas de Deus com relação à sua sabedoria dada para nós, Então eu quero ler um versículozinho só aqui do Sermão da Montanha, de um setor, de uma seção desse sermão, que é chamado de as bem-aventuranças, ou as beatitudes, que está aqui no capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 12, é chamado aqui as beatitudes, Então o versículo 8, ele fala uma coisa interessante. O versículo 8 fala assim, veja comigo: bem-aventurados, e a palavra bem-aventurado quer dizer felicíssimo, ou bem-aventurado quer dizer abençoado, Algumas versões mais atuais até dizem assim: como é feliz aquele que, Então, ou é tão feliz, Então, é o modo da gente entender essa palavra bem-aventurado. Talvez alguém tenha dificuldade, não tenha costume da leitura nessa versão, então fique sabendo, bem-aventurado quer dizer felicíssimo ou abençoado. E diz aqui então no versículo 8, veja: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
E agora veja que interessante, queridos, o que está relacionado à questão de Deus como um forasteiro na nossa vida e a questão do limpo de coração, bem-aventurado limpo de coração. E eu quero usar aqui da mesma alegoria, da mesma ilustração que nós usamos ontem aqui no culto aqui da nossa igreja. Imagine você, eu não sei se você já teve essa oportunidade de andar no matagal, um lugar sujo, onde o mato é alto, onde tem galhos, cipós, onde você não tem certeza de onde está andando, se pode aparecer ali um bicho, se pode aparecer ali um inseto, né, uma cobra, uma aranha, um escorpião, né, se pode aparecer qualquer outra coisa ali, uma coisa que vem te assustar, né, uma coisa que vem te causar alguma ferida, algum dano, e você está andando naquele local ali. Não é difícil andar num local desse? Um local onde você tenta andar e tem que ficar levando a mão para tirar galho, olhando onde está andando para ver se não vai se ferir, não sabe nem onde tem um buraco, alguma coisa assim, se tem algum inseto, um bicho ali, levantando a mão, e se uma coisa te esbarra, você logo leva um susto, não é? Então, um matagal, um local ruim assim, você só vai passar no lugar desse se for uma grande necessidade na sua vida. Veja que este é o mesmo cenário que Deus estava no texto de Jeremias capítulo 14. Veja que esse é o mesmo cenário. É um lugar onde Deus só vai se for de passagem. Você só entra num matagal, num local assim, se for de passagem, porque para você morar no lugar desse é impossível, não é? Então Deus muitas vezes ele é um forasteiro na nossa vida porque está impossível morar no nosso coração. Às vezes o nosso coração não está limpo o suficiente para que Deus habite, para que Deus more naquele local. Imagine o seguinte, meu irmão e minha irmã, eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas, e às vezes até na minha casa é assim também, né? Você sabe que uma casa que tem muita gente, como é na minha casa, tem muitos filhos, né? E geralmente a casa não fica muito organizadinha, não sei a sua, né? Dependendo da mamãe aí, da mulher da casa, de repente ela é firme com questão à organização e limpeza, então o povo fica ali, se mantendo ali na organização. Mas geralmente as casas de família tem lá suas baguncinhas, tem lá suas desorganizações, né? Então quando alguém fala assim, eu vou na sua casa, amanhã tal hora eu vou na sua casa. Então geralmente a gente chama as crianças mais cedo, né? Já arruma um cafezinho, se tiver que comprar uma merenda, já compra a merenda ali, porque fulano de tal vai vir aqui, e tira a toalha da mesa, coloca uma mais limpinha, e ajeita as coisas, às vezes até um copo, uma xícara, que você geralmente nem usa, que você bebe naqueles copos de extrato de tomate. Lá em casa é assim, a gente bebe no copo de extrato de tomate, né? Mas de repente aquele vasilhame que você nem usa, um copo mais bonito, uma xícara mais legal. Então naquele dia que a pessoa vai na sua casa, você tira, dá uma lavadinha limpa e coloca na mesa para a pessoa se servir. Então a gente quer sempre agradar quem vai visitar a gente quer sempre agradar a pessoa que mora com a gente ali, né? A pessoa que vai na nossa casa. Então Deus, irmãos, ele não é muito diferente disso, nesse sentido figurado que eu quero trazer para os irmãos aqui. Deus não é diferente disso. Deus ele não quer somente vir à nossa casa e encontrar ela limpa quando ele vai vir, né? Deus não pode ser alguém, Deus, hoje eu vou buscar Deus, então hoje eu não posso pecar. Como assim? Não, hoje eu vou na igreja, então hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo. Como assim, meu irmão? Nós temos que andar em santidade, nós temos que andar nos purificando, porque Deus não quer vir na nossa casa, Ele quer morar no nosso coração. Então tem que ficar limpo o tempo todo. A gente tem que agir com sinceridade com as coisas de Deus, a gente tem que ser sincero com Deus. Sabe por quê? Para Deus, meu irmão e minha irmã, a nossa alma é transparente, o nosso coração é transparente para Deus. Ele vê tudo, Ele vê o que sentimos, o que pensamos, Ele vê o que desejamos, sem que a palavra venha à nossa boca, Ele conhece ela, não é? O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o Senhor sabe as intenções do nosso coração, o Senhor sabe o que a gente pensa das pessoas ao nosso redor, o Senhor sabe por onde percorre os nossos olhos, o Senhor sabe de tudo isso, meu irmão. Sabe, então nós precisamos buscar ser mais sinceros com Deus, porque não tem como não ser sincero com Deus. A palavra sincero está relacionada a sem cera, ou sem verniz, ou sem maquiagem. Não precisa a gente parecer melhor para Deus, porque nós somos o que somos e Deus sabe. Nós precisamos de mudar o nosso interior, porque é do nosso interior que saem as coisas impuras que nos contaminam.
Aqui mesmo em Mateus, capítulo 15, versículo 19, fala isso, que é do coração que saem os adultérios, que saem as mortes, fornicação, é do coração que saem essas coisas. É isso que tem nos contaminado. Tem gente passando álcool gel na mão toda hora. Tem gente que, quando vai entrar em casa, limpa o calçado com todo zelo para não contaminar a sua casa. Tem gente andando de máscara em todo lugar. E eu não estou falando que você não pode fazer isso. Tem gente tomando todo o cuidado por causa do coronavírus, mas o seu coração é que contamina a sua alma. Veja, meu irmão e minha irmã, se uma pessoa morrer de coronavírus, pode ser que ela morra de coronavírus e ainda vai morar no céu, não é? Então o coronavírus foi um auxílio para levar ela para estar com o Senhor, né? Eu não estou falando que alguém está desejando a morte também, mas veja que interessante, tem pessoas protegendo tanto a sua vida com medo de pegar coronavírus, mas não está guardando a sua vida do dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós vamos estar de cara com Ele, meu irmão. Nós vamos ser confrontados pelo juízo de Deus, e as pessoas não estão se guardando da pior das condenações, da pior das coisas que pode acontecer na sua vida. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é morrer de coronavírus. A pior coisa que vai acontecer na nossa vida é a gente morrer, seja lá do que for, e mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer e não poder ter a nossa entrada no céu, ser condenado, passar a eternidade no inferno. Não, meu irmão, não é para isso que o Senhor te chamou, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E quando nós vamos ler aqui os limpos de coração, tem gente que o coração dele está igual um matagal. Como é que Deus entra nesse trem? Tem gente que o coração dele está cheio de inimizades, tem pessoas que o coração dele está cheio de adultérios, cheio de cobiças, cheio de avareza, cheios de desejos ilícitos, que Deus não concorda com isso. Tem pessoas que o coração dele está cheio de pessoas que não conversam com ele, e alguém fala: pastor, no meu coração não tem morte. Mas você sabia que quando você não quer contato com alguém, não quer conversa com alguém, você está assassinando essa pessoa no seu coração? O João, na sua epístola, diz que aquele que aborrece a seu irmão é homicida. Imagine, meu irmão, você nunca matou ninguém, mas no dia do juízo você vai ser tratado como assassino, porque você não quis conversar com alguém, não quis perdoar alguém. Isso é muito perigoso, isso é pior do que o coronavírus, isso é pior do que qualquer enfermidade que possa vir contra a minha vida e a sua vida. Então nós precisamos começar, irmãos, a estar atentos nessas coisas, sabe? A gente precisa meditar um pouco mais na palavra de Deus. Quando diz aqui bem-aventurados, são muitas bem-aventuranças. Eu quero terminar essa live aqui, então eu quero que você faça essa leitura em casa, leia Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, e você vai ver que coisa interessante que vai falar aqui. Aliás, você pode ler até mais, você pode ler até o versículo 16, Mateus capítulo 5, do 1 ao 16, faça essa leitura, mas não leia uma vez só, ali está bom, não, faça essa leitura e examine a escritura, examine o texto, medite no que está sendo dito ali, veja que essa palavra é Deus falando comigo, com você, não é uma informação que eu estou adquirindo, não, é Deus falando. Então leia com atenção a palavra de Deus, você vai ver que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Então, voltando aqui ao contexto para terminar, queridos, a sua vida está sendo algo que Deus somente está como um forasteiro, como alguém que está somente passando a noite e amanhã já vai embora? Meu irmão e minha irmã, Deus tem coisas sobrenaturais para realizar na nossa vida. Deus tem coisas tremendas para fazer na minha vida, na sua vida e em outras vidas a partir da nossa vida. Mas nós precisamos ter o nosso coração limpo para que Deus possa ter livre acesso. Deus não tem comunhão com coisas erradas, irmãos. Deus não coaduna com pecado. Não vamos nos enganar. Não vamos zombar de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Vamos entender, irmãos, que Deus só estará habitando em mim se a minha vida estiver de acordo com a vontade de Deus. Quando Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, o acordo tem que ser nós concordando com a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos de estudar a palavra de Deus, precisamos de buscar a Deus. Eu quero até me colocar à sua disposição. Se alguém aí estiver vendo esse vídeo e tem alguma dúvida e precisa de alguma oração, algum aconselhamento, nos procure.
que eu quero estar batendo um papo com você, quero estar orando contigo, eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para a sua vida, porque foi para a minha vida. Quando eu precisei de Deus na minha vida, Deus colocou pessoas na minha vida para me ensinar, para orar por mim, para me ensinar a virar gente, para me ensinar a ser marido, a ser pai, a ser um homem. Deus então colocou pessoas diante de mim para me ajudar. Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida. Eu quero também ser uma bênção na sua vida. Se você precisar, eu quero estar à sua disposição, tá bom? Agora o número de WhatsApp nosso fica relacionado com o Facebook. Se você estiver vendo esse vídeo e quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, é só você ir lá no botão WhatsApp lá da página da igreja aqui, que o meu número de WhatsApp vai estar lá. Eu quero conversar com você, tá bom? Tirar dúvida, eu creio que vai ser uma grande bênção para todos nós. Então, queridos, vamos limpar o coração. Pastor, como é que faz para limpar o coração? Como é que eu faço para tirar isso tudo da minha vida? Todo o empecilho e barreira que atrapalha Deus habitar em mim, não somente passar em mim. O que eu tenho que fazer, pastor? Meu irmão e minha irmã, uma coisa interessante é que não há esforço nosso que possa nos transformar. Eu estava lendo hoje o 13º capítulo de Jeremias, o versículo 23, vou abrir aqui, Jeremias 13 e o versículo de número 23, eu vou ler e você vai entender bem o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Olha só o que diz: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então uma pergunta que o Senhor está fazendo para terminar agora, pergunta que o Senhor fez para nós: pode o etíope negro, né? Ou seja, pode o ser humano negro, branco, seja lá que for, que cor for, ele tem poder de mudar a cor da sua pele? A não ser que seja um Michael Jackson da vida aí, que vai tomar uns remédios aí, vai mexer com a sua melanina para tentar mudar. Mas fora isso, irmãos, pode alguém mudar a cor da sua pele? Eu amo a minha cor, eu sou negão, eu amo a minha cor. Eu posso mudar se eu quisesse mudar? Não quero, mas se eu quisesse, poderia mudar? Claro que não. Não tem como mudar alguma coisa que é intrínseco à minha natureza. E o leopardo mudar as suas manchas pode? Não pode mudar as suas manchas, porque é algo relacionado com a sua natureza, com a sua espécie. Então não tem jeito. Agora eu vou ler mais uma vez o versículo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Fala assim, ó: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, ou seja, se pudesse o negro mudar sua cor, branco, loiro, sei lá quem, né? Ou o leopardo mudar as suas manchas, se ele pudesse fazer, diz aqui, ó: nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Você entendeu? Então, veja bem, coração sujo, coração impuro, coração contaminado é algo relacionado à nossa natureza. Nós somos assim. Nós temos essa tendência de pensar o mal, de fazer o mal. Nós temos essa tendência de trazer para o nosso coração ideias que não tem nada a ver com ideias de Deus. Isso é natural da gente. Então, se você vê alguém mal, se você vê uma pessoa que está fazendo coisas erradas, pensando, maquinando coisas que você sabe que está errado, não julgue ele não, porque nós somos a mesma coisa. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: quem és tu, ó filho do homem, que julgas a quem quer que seja, visto que tu mesmo praticas as obras que condenas? Veja que interessante. Quem é você, meu irmão, e quem sou eu para julgar a quem quer que seja? Quando diz quem quer que seja, não isentou ninguém dessa lista. Nós não podemos julgar ninguém, meu irmão e minha irmã. Nós podemos até fazer observações para servir como exemplo para a nossa vida e fazer observações até para ajudar essa pessoa a sair daquela mentalidade, daquele erro. Mas muitas vezes vai acontecer de nós precisarmos de alguém para nos alertar, de alguém para nos ajudar com essa questão também, porque nós somos todos iguais. O pecado alcançou a todos, infelizmente. Todos pecaram, por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós fôssemos então resgatados dessa natureza. E esse é o ponto agora. Então, pode um negro mudar sua cor, branco mudar sua cor? Pode um leopardo mudar as suas manchas? Não pode. Pois é, se pudessem, vocês também poderiam fazer o bem, serem ensinados a fazer o mal. Tendo essa natureza pecaminosa que nós temos, nós fazemos o mal mesmo. Então, o que Deus faz para nós então? Vamos ver o que está em Ezequiel,
Você vai mais adiante, por favor. Depois de Jeremias você vai encontrar Lamentações, e depois de Lamentações, Ezequiel. E eu quero ler o capítulo 36 com você para terminar agora. Olha só o que diz, capítulo 36 de Ezequiel. Nós vamos ler o versículo de número, vamos ler a partir do 24, é um texto um pouquinho extenso, do 24 até o 28, vamos tentar ler isso aqui. São 4 versículos aqui que vão trazer 5 versículos que vão trazer bom entendimento para nós aqui. Então, olha só, pastor, eu estou com o coração sujo, meu coração é impuro, tem hora que minha mente viaja pensando em fazer coisas que eu sei que Deus não quer. Como é que eu faço? Eu faço força para parar? Ou eu peço socorro a Deus para que Ele faça um milagre na minha vida? Vamos pedir socorro a Deus. Porque, irmãos, se a nossa justiça pudesse fazer alguma coisa para nos ajudar, a gente estava se esforçando, é claro, existe o esforço humano. A gente sempre ensina a questão da sinergia, não é? Deus trabalha fazendo milagres em nós, mudando a nossa natureza, enquanto nosso coração deseja essa mudança em nós. Então tem que ter uma sinergia, tem que haver concordância entre nós e Deus. E Deus usa a palavra de Deus para nos ensinar a desejar o que Ele quer para a nossa vida. Deus usa a palavra de Deus para nos mostrar como é melhor viver a história de Deus na minha vida do que tentar trazer Deus para a minha história. Não vai funcionar isso. Então diz aqui Ezequiel capítulo 36, o versículo 24, vai dizer assim a palavra do Senhor, para terminar, olha só: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Veja, o verbo dizendo que Deus vai fazer, né? Tomarei, congregarei e trarei. E o 25 fala assim: então espalharei. Veja que tudo é Deus fazendo, não é? Então espalharei água pura sobre vós. Água pura é a palavra de Deus. Água pura sobre vós, e ficareis purificados. E de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, pelo conhecimento da palavra de Deus, a gente vai saber então analisar as intenções do nosso coração, e a gente então vai fugir daquilo que não agrada a Deus. Isso então é purificação. Não tem como alguém limpar e purificar o coração, senão pelo conhecimento da palavra de Deus. É isso que Deus está falando para nós aqui. E o versículo 26 diz assim, veja: e vos darei, observe, tudo é Ele que faz, tomarei, congregarei, espalharei, purificarei. E agora diz: e vos darei um coração novo, veja, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que o fim de toda a vontade de Deus: eu farei, tirarei, porei, espalharei, purificarei. Todos esses verbos dizendo que Deus vai fazer, está tudo na parte dele, e o resultado da ação de Deus está em nós. Seremos purificados, perdoados, teremos em nós um coração novo, vamos guardar os juízos e os estatutos de Deus. Então veja, nós somos o resultado do trabalho que Deus faz em nós. Não há em nós algum poder, não há em nós alguma dignidade, não há em nós alguma justiça que faça Deus ser refém da nossa história. Não, nós é que precisamos ver com Deus qual é a história que Ele tem para nós. Eu gosto muito no texto de Isaías capítulo 1, se não me engano, versículo 17 ou 18, acho que é 17, que diz assim: vinde, pois, arrazoemos. Ou seja, vamos conversar. E ele diz: vinde, pois, vamos arrazoemos, vamos bater um papo. E ele diz mais, ele diz: se os vossos pecados for como a escarlata, escuros, se o vosso pecado for muito negro, se o vosso pecado for alguma coisa obscura na sua vida, meu irmão e minha irmã, e aqui só abrir um parênteses aqui, a palavra negro aqui não está relacionada à raça negra dos seres humanos não, tá bom, queridos? Negro aqui é uma coisa escura, tá bom? Uma coisa no sentido ruim da palavra. Então veja que interessante, queridos, aqui, então se o seu pecado for obscuro como a escarlata, eu o tornarei branco como a branca lã. Ou seja, eu vou te purificar, eu vou te limpar. Tá bom, queridos? Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem algo para mim e para você, e não adianta a gente tentar fazer Deus parte da minha vida. Não, Deus tem uma história para mim e para você, e Ele quer que nós entremos nela. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero aqui fechar essa live com uma oração pela nossa vida, tá bom?
pela nossa família, nosso casamento. Quero orar junto com você aqui, quero que você ore comigo também, se você tiver essa oportunidade aí, ore comigo, tá bom? Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos por este pequeno momento, essa meditação que tivemos aqui. Quero te louvar porque o Senhor nos tem dado entendimento, o Senhor nos tem dado graça, para que nós possamos ter a oportunidade de fazer parte da tua história na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, lendo aqui essa palavra, eu tenho certeza que muitas pessoas se sentirão tocadas para que possam ser transformadas. Nos mostra, Senhor, nos mostra em nosso coração se há algum caminho mau, nos mostra em nosso coração se nossas decisões têm sido equivocadas, nos mostra porque nós precisamos da tua orientação, nós precisamos da tua luz para que nós possamos viver. Nos enche do conhecimento do Senhor, nos dá discernimento e graça para que nós possamos romper, ó Pai, com todos os laços do pecado, com todos os laços do mundanismo e que nós possamos, ó Pai, a cada dia mais avançar em graça, em conhecimento, em amor e que nós possamos ser salvos, purificados, porque já já vem o dia da tua volta, já já vem o nosso reencontro contigo, ó Pai, e nós queremos ser ávidos por dignos de estar de pé diante do Senhor naquele dia. É o que nós te pedimos, Pai. Se houver alguém agora aqui assistindo essa live ou este vídeo, Senhor, e talvez sente no seu coração uma grande frustração, sente no seu coração vazio, que esse coração seja tocado neste momento e que o Senhor venha colocar dentro dessa pessoa a esperança, a fé e o amor para que ela encontre a luz do Senhor e seja totalmente transformada. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom, queridos? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado a todos que participaram aí, tá bom? Todos que estiveram conosco aí, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Alô, Marcelão, Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz. Eu encerro aqui então essa live.